Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Essa paz que reina nos vossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 5, o versículo de número 20, que diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Nós conhecemos essa passagem e Eliseu, Deus usa Eliseu para que Naamã, o Ciro, viesse a receber uma cura, um milagre. Nós sabemos que antes dele receber esse milagre, quando Eliseu falou para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e assim ele iria ser curado, de primeiro modo ele rejeitou. Ele disse que em outros lugares havia rios maiores, né? E assim ele foi o seu caminho. Mas os seus servos aconselharam ele que se o profeta tivesse pedido a ele algo extraordinário, ele não iria fazer. Então ele caiu em si e se humilhou e retornou e fez como o profeta havia falado, que ele viesse mergulhar 7 vezes. E assim ele fez. E nós sabemos que ele ficou limpo, ficou curado, muito se alegrou e foi presentear o profeta com ouro, com prata, com vestes, tudo que ele havia levado. Mas Eliseu recusou, porque o seu tesouro não estava na terra, mas estava no céu. E a obra que Deus faz, não cabe a nós receber recompensa, mas cabe a Deus receber a honra, a glória e o louvor. E o Ciro Naamã levou uma porção de terra de Israel para que viesse adorar ao Deus de Israel na sua terra. E se converteu ali a Deus, porque ele fez uma promessa de só servir ao Deus de Israel, só adorar ao Deus de Israel. E nós sabemos que ele prosseguiu o seu caminho, alegre pelo milagre que Deus havia feito na vida dele, através de Eliseu. Mas nós sabemos que Eliseu ele tinha um moço chamado Geazi, a qual estava instruindo ele a ser profeta. Vamos dizer que ele seria o substituto de Eliseu. Ele estava aprendendo a ser profeta, o ofício de profeta. Mas nós vemos aqui, onde nós lemos, que Geazi ele não estava com o coração voltado a Deus. Ele não tinha o coração voltado à obra de Deus. Ele não tinha o coração voltado a adorar o Senhor. Ele não tinha o coração voltado, aleluia, a fazer o nome de Deus ser glorificado, as pessoas se converterem ao Senhor. O coração dele estava voltado para si mesmo, para as riquezas, para este mundo. Então, ele não conseguiu desenvolver o seu ministério. Ele não conseguiu prosperar o seu caminho.
ele não conseguiu ser aprovado como profeta, porque o seu coração não estava na palavra do Senhor. O seu coração não estava no céu, em fazer a vontade de Deus. Estava nas coisas da terra. Nós temos que ter cuidado para não deixar o nosso coração soberbo, o nosso coração orgulhoso, o nosso coração só voltado para as coisas dessa terra, mas sim voltado para as coisas de Deus, o céu, para que o Senhor venha fazer milagre através da nossa vida. E o Senhor prometeu, se nós assim fizermos, o que nós precisarmos para a nossa vida, Ele vai nos conceder. Como diz a palavra do Senhor em Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Ele não deixará faltar nada para você. Ele não deixará faltar nada à sua vida. Se você passa por luta, por dificuldade, por tribulação dessa vida, clame ao Senhor. A oração de um justo tem muito nos seus efeitos. O Senhor fará mais para você do que você pede ou do que você imagina. Nós sabemos que Geazi, ele participou de milagres. Nós sabemos do milagre da ressurreição ali, o filho da sunamita ali reviveu, e outros milagres ele viu, ele participou, ele estava ali vendo o que Deus estava fazendo, ele estava vendo os milagres que Deus fazia através da vida de Eliseu, mas o seu coração estava voltado para as riquezas, para as coisas deste mundo, e ele não conseguiu prosperar o seu caminho diante do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, que fala muito bem, onde se encaixa muito bem Geazi. Diz assim, eu vou ler só a passagem que fala: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele continua ali na casa do Senhor, ele continua, aleluia, participando dos cultos, ele continua ali vendo os milagres do Senhor, mas ele mesmo não consegue, aleluia, produzir nenhum milagre. Ele mesmo não consegue, através da sua vida, Deus não opera. Através da sua vida, Deus não faz milagre. Através da sua vida, não há resgate de almas. Através da sua vida, o nome do Senhor não é glorificado. Através da sua vida, nada acontece. Por quê? Porque o seu coração está voltado para as riquezas, e assim sufoca a palavra e faz com que a palavra fique infrutífera na sua vida, não produz fruto. Nós vemos que Geazi, ele não produziu fruto. Nós vemos que Geazi não produziu fruto algum, aleluia, diante ali dos milagres a qual Deus estava fazendo na vida de Eliseu. Ele participava dos milagres, ele via os milagres. Ele ali, quando o filho da sunamita ali faleceu ali, que Eliseu pediu para que ele fosse até lá, para que o menino fosse ressuscitado, não houve resposta. O milagre não aconteceu através da sua vida. Deus não pôde operar através da sua vida. Por quê? Porque o seu coração estava voltado para as riquezas. Então a palavra do Senhor ficava infrutífera na sua vida. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Que a palavra do Senhor não fica infrutífera na nossa vida, mas que o nosso coração esteja voltado para a palavra de Deus, em adorar o Senhor, a fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, em fazer com que almas se voltem ao Senhor, que almas aceitem ao Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Geazi, aqui nós podemos ver que a palavra do Senhor estava infrutífera na sua vida. Ele só estava ali participando ali, ele estava ali no meio, ele viu os milagres, mas os milagres não aconteciam através da sua vida, porque a palavra de Deus estava infrutífera na sua vida. E nós podemos ver aqui que por causa disso,
o seu coração voltado para as riquezas, ele foi atrás de Naamã. E por ele ir atrás de Naamã, aleluia, e pegar o tesouro ali da mão de Naamã, mentindo, falando que foi o profeta, a lepra que estava ali em Naamã passou para ele. Isso é, o que estava no seu coração foi revelado à sua vida física. A lepra que estava no seu coração foi manifesta, aleluia, era a lepra da riqueza, a lepra da sedução desse mundo foi revelado na sua vida. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Por quê? Porque o seu coração estava voltado para as riquezas, estava voltado para esse mundo e não para a palavra do Senhor. Que nós tenhamos o cuidado de percebermos e pedirmos a graça de Deus e a misericórdia de Deus, aleluia, quando nossos corações querem voltar para as coisas deste mundo, quando nós imaginamos que estamos saindo ou sentimos que estamos saindo da palavra do Senhor, saindo da direção do Senhor, clamar a Deus para que os nossos corações estejam voltados à palavra de Deus, para que o nosso coração esteja voltado, aleluia, para os céus. Então o que estava no coração de Geazim foi revelado ali, como uma lepra ali, que estava ali, Naamã passou para ele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Que o Senhor venha limpar os nossos corações, que o Senhor venha purificar dia por dia a nossa vida, para que nós venhamos, a palavra do Senhor venha dar fruto através da nossa vida. E o que esteja atrapalhando da palavra dar fruto, ser frutífero na sua vida, que caia por terra no nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor passa a ser glorificado através da sua vida, e a palavra do Senhor começa a produzir fruto através da sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Fique com essa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.